Boa noite, pessoal. Meu nome é Carla. Faço parte da obra Lumen, fiz Despertar Rabone, o melhor despertar de todos. E fui chamada pela coordenação para dar continuidade à formação do curso Alegrai-vos, né? Curso que é tão precioso para a nossa comunidade, né? Tão precioso para o nosso carisma. Vou começar me apresentando para vocês poderem entenderem como a palhaçoterapia está na minha história e como ela faz parte disso e como era importante na minha vida, né? A verdade é que a arte, ela sempre esteve na minha vida e a arte foi o jeito que Jesus me trouxe para perto dele. Isso mesmo. Esse aqui é a blusa do primeiro espetáculo, o espetáculo Lute, que foi o espetáculo onde eu entrei na comunidade e a partir daí Deus foi me moldando e foi me trazendo para cada vez mais perto e sempre com arte. Tem o Dédalo, tem o Projeto Presença, tem o C, que foi o nosso último espetáculo. Então a arte sempre fez parte da minha história, né? E sempre fez parte de uma maneira assim que realmente me convertia, né? Não era aquela arte que eu fazia por fazer, mas era algo que me convertia. Além disso, outra grande paixão da minha vida é a medicina. Hoje eu faço medicina na Unifor, já estou no internato, se Deus quiser. Em junho do próximo ano estarei formada, em julho, né, mais ou menos. E eu nunca pensei em ligar os dois, a arte e a medicina eu nunca tinha pensado na minha vida. E quando foi ano passado, 2019, né, no comecinho do ano, eu e um grupo de amigos, a gente iniciou um projeto de palhaçoterapia, o primeiro projeto de palhaçoterapia da nossa faculdade, né, da Unifor. E o nome desse projeto se chama Projeto Nariz, isso mesmo. E aqui, ó, tá quem eu sou no Projeto Nariz. Quem não segue o Instagram, segue, vale super a pena. Lá eu sou a doutora Trancinha. E aí foi onde eu encontrei o meu lugar, né? Eu olhei assim, cara, por que eu demorei tanto tempo pra chegar aqui, né? Porque é algo que eu olhava assim e falava, Deus me criou para ser isso, né? Deus me criou para ser isso. Enfim, encontrei esse grande amor e fizemos as capacitações junto com o SEB, também, coordenador de vocês. E é algo que sempre que eu ia para as vivências, né? Que é o nome que a gente chama das visitas, são as vivências. Que eu olhava assim, eu saía muito cansada, né? Porque você sai morta de cansada. Mas eu olhava assim, obrigada, porque eu fui criada para isso, né? Eu não poderia não viver isso, porque senão eu seria infeliz, né? Se eu não vivesse essa felicidade que Deus nos dá através da visita, né? E aí o tema que o pessoal pediu para eu conversar com vocês hoje, né? Foi sobre um pouquinho de entender o contexto, né? Entender o ambiente que a gente vai frequentar, visitar. Seja em hospitais, sei lá, como o Sopai, com as instituições tipo La Torre de Melo, enfim, existem várias instituições que eu sei que o Alegrai-vos visita, que apesar de eu saber que vocês não estão visitando agora, né, porque estamos na pandemia, estamos só no curso, na parte formativa, tenho certeza que logo vai chegar essa parte das visitas e vocês vão entender um pouquinho do que eu falo em relação a esse sentimento, essa sensação que a gente tem depois das visitas, depois das vivências, né? E aí vamos começar falando sobre esse tema que é super importante, que na verdade não é importante, né? Isso é um dos grandes aprendizados que a palhaçoterapia me trouxe, né? De entender o contexto, de conseguir olhar de uma maneira mais ampla, né? De sempre estar com o olhar atento. E aí isso envolve a gente entender a logística do ambiente, né? E entender a logística do ambiente, isso acontece desde antes da gente chegar no ambiente, né? Eu sei que normalmente o Alegrai-vos vocês combinam de estar juntos, todo mundo se maquiar lá no Lumen mesmo e ir para as visitas, né? E aí nesse momento é o momento de saber, para onde a gente vai? Vamos pro La Torre de Melo, vamos pro Sopai, são crianças, são adultos, são crianças de que tipo? São as crianças de uma instituição, são crianças que andam, que comem, que não tem tanta dificuldade de se movimentar. Não, são crianças de um hospital, às vezes pode ter passado por um procedimento cirúrgico, pode não ter passado. E então a gente entender quem são crianças, jovens, adultos ou idosos e entender dentro desses contextos, de cada contexto, entender as restrições de cada um, né? Que isso é super importante, a gente já saber, a gente chegar lá e já saber o que a gente vai encontrar, porque a gente já consegue perceber antes, né? Se a gente sabe que tem
pessoas que, sei lá, a gente vai para um hospital, vai ter pessoas que podem estar tomando medicação, não vão poder se levantar. Então a gente leva um violão, a gente toca, a gente faz isso de uma maneira simples e suave, né? Eu acho que o palhaço, ele tem esse dom de tornar as coisas complicadas em coisas simples e coisas simples nas coisas complicadas, digamos assim, né? O palhaço, ele vai tirar a graça de qualquer coisa que for dado, né? Uma criança não poder se levantar porque tá tomando medicação não vai fazer com que ela não brinque. Ela só vai brincar de uma forma diferente. E isso é a missão do palhaço, né? É mostrar essa forma diferente. Tá certo, Carla, mas por que é tão importante a gente falar desse contexto? Se a gente tá indo lá mais mesmo só pra animar, pra, enfim, dar um momento de alívio para aquelas pessoas que estão sofrendo. Porque a grande missão do palhaço é você tocar em almas, né? E olha como isso é profundo. Tocar em almas, isso é super profundo. E essa é a missão do palhaço, essa é a missão do doutor palhaço, né? É você tocar em almas. E como é que você vai conseguir chegar naquela alma se você não entende o contexto que ela está vivendo? Se você não entende o que é que está passando por ali, né? Isso é super importante, né? A gente precisa entender aquele contexto. Então, por isso que antes de ir, a gente já tem que saber para onde é que a gente vai. E quando a gente chega no ambiente, a gente precisa olhar, observar, ver, entendeu? Estar sempre atento. Às vezes a gente tá brincando com a criança e a enfermeira se aproxima, né? Normalmente ela já se aproxima com a bandejinha, então a gente já percebe que ela vai dar uma medicação. Se a gente parar a brincadeira de uma maneira, tipo, acaba a brincadeira que a enfermeira vai te dar a injeção. Como é que a criança vai ficar? Ela vai dizer, não quero. Mas se a gente envolver aquela enfermeira pra dar aquela injeção, a criança vai aceitar mais, a criança vai permitir, a criança vai entender que ela não tá parando por causa de uma chatice, mas ela tá parando por algo que é importante para ela. Porque é isso que a gente faz. A arte, como palhaço terapia, como o doutor palhaço, ela vem agregar no cuidado médico, no cuidado da enfermagem. Ela vem agregar, é para ser junto, é para ser do mesmo time. Então, a gente sempre tem que estar observando, a gente sempre tem que estar olhando, a gente precisa entender a situação. Quando a gente entra no quarto e a gente vê que tem uma família mais triste, seja por um diagnóstico, às vezes a gente nem sabe o motivo, né, na verdade, porque é tudo tão rápido, mas a gente consegue perceber que tem uma pessoa mais calada, a gente consegue perceber que talvez com ela algumas brincadeiras não funcionem, né, porque às vezes ela recebeu uma notícia triste. Então isso a gente só vai perceber observando. Não existe uma receita de bolo. Chegue e olhe para os 4 cantos que você vai perceber. Não existe. Isso é da sua parte humana. O palhaço, o doutor palhaço, ele vem trazer a nossa humanidade também. A gente entender e se colocar no lugar do outro, né? Quando você entra lá, mesmo você todo caracterizado, né? Mesmo você querendo trazer alegria, você tem que entender o que é que se passa na enfermaria. Você tem que entender o que é que se passa quando você senta com o idoso para conversar com ele. Às vezes é um sentimento de abandono, às vezes é uma tristeza, né? Às vezes a pessoa tá triste e quando a pessoa tá triste, não adianta a gente chegar lá batendo palma, tocando. Às vezes não adianta, a gente tem que entender que cada pessoa ela funciona de um jeito. Então isso é super importante. Entender o local antes de ir. Quem são as pessoas que a gente vai conhecer? Entender quando chega lá, ver, olhar. Uma pessoa tá tomando medicação, uma pessoa não consegue andar, uma pessoa tá com uma cicatriz, assim, um curativo grande, então essa pessoa talvez não possa se levantar. Entender uma pessoa que tá triste. Entender, certo? Essa é uma dica essencial. E outra coisa, entender que estamos juntos com a equipe médica, certo? Entendendo isso, a gente consegue agora pensar em tocar nas almas, né? Que é o nosso grande objetivo. Entendemos os contextos e agora a gente não pode esquecer a melhor parte, tocar nas almas. E por que tocar nas almas, né? Eu trouxe aqui uma frase, Santa Giana. Santa Giana é uma médica, né? Uma santa médica. E, enfim, ela é uma das minhas grandes inspirações. E ela fala algo nesse livro que eu vou até ler para vocês, né? Ela disse assim: Jesus disse, quem visita o doente me ajuda. Missão sacerdotal, como eles, sacerdotes, podem tocar em Jesus, assim nós, médicos, tocamos Jesus no corpo de nossos doentes.
pobres, jovens, velhos, crianças. Que Jesus seja visto entre nós. Que ele encontre muitos médicos que se ofereçam a ele. Então ele dirá: quando concluíres a tua profissão, vem gozar a vida de Deus, porque eu estava doente e tu me curastes. Certo, Carla, você deve estar se perguntando, né? Certo, mas eu não sou médico, né? Mas o doutor Palhaço é. Você não é médico, mas o seu doutor é médico. Quando você coloca o jaleco, você se torna um doutor Palhaço médico, certo? Então, mesmo eu sei que no Alegraves, né, tem pessoas de vários cursos, né, enfim, colégio, enfim, mas não deixa de fazer parte, não deixa de ser aquilo que a Santa Giana falava, né? De você poder tocar nos doentes, você vai tocar nos doentes. E você não vai tocar simplesmente só naquela pessoa, mas você vai tocar em Jesus que está encarnado naquelas pessoas, né? Eu sei que, às vezes, quem não é da realidade médica, né, se depara com situações tristes, né? Em hospitais a gente chega e vê uma criança, às vezes, muito pequena, com um diagnóstico de câncer, ou então uma criança que realmente está sentindo dor, que está com alguma doença, né? E às vezes isso olha pra gente e fica, meu Deus, onde está Deus, né? Mas não é isso que a gente tem que se perguntar. A gente tem que, nosso carisma nos ensina que não é onde está Deus. Deus não está deixando aquelas pessoas sofrerem só. Eles não estão só. Deus está encarnado lá. E por isso que a gente precisa ir lá, né? E por isso que a gente precisa ir lá tocar na carne sofredora de Cristo que sofre junto com cada um ali. Seja nas dores físicas que aquela pessoa tem, né? De, sei lá, dor mesmo, abdominal, febre, enfim. Seja nas dores espirituais, né? Quando a gente vai em instituições, né, de idosos, a gente também encontra pessoas que estão sofrendo espiritualmente, né? A dor do abandono, né? Enfim, tantas coisas que acontecem, né, na vida deles. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. O quão importante é o doutor Palhaço entender o ambiente. Entender que estamos dos lados do médico. Então, a gente precisa entender a logística, entender que na hora da medicação é hora da medicação, não tem por que não ser. E não só simplesmente sair, mas entender que a gente precisa estar ali junto dele para tornar aquela coisa que é dolorosa em algo legal. Nunca se intrometendo e nunca passando dos limites, né? O palhaço, ele é isso, ele tá sempre naquela balança ali, naquela gangorra ali de cuidados médicos, a alegria. Cuidados médicos, a alegria. Cuidados médicos, a alegria. Isso tudo, os dois juntos, o equilíbrio dos dois, tanto do cuidado, como também significar aquilo, né? Às vezes a criança ela não entende que aquela dor que ela sente é para tomar um remédio que vai ajudar ela. E isso o palhaço pode, de uma maneira engraçada, de uma maneira diferente, passar para aquela criança, né? A criança é visual, então ela vai entender muito mais pelo visual do que pela palavra em si. Isso é super importante. Sei que foram muitas coisas que eu falei, mas eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Levem isso para a vida de vocês, né? A gente vai se identificando com o Doutor Palhaço, né? Não é apenas uma roupa que você veste e pronto naquele dia. Mas você vai entendendo que tem muitas coisas em você que faz parte do palhaço. Então, pegue isso pra você, né? Eu peguei pra mim e hoje eu colho muitos frutos de observar tudo, de entender tudo, de conseguir ver, de conseguir entender o ambiente e entender as almas. A gente entender, a gente conseguir olhar nesse mundo tão conturbado, né? Nesse mundo que a gente sempre tá com pressa, a gente não tem essa prática, né? De olhar, de observar. Pratiquem isso. Estamos na quarentena, tempo propício para isso. Pratique isso dentro da sua casa. Tente observar, tente entender. Na sua casa, se sua mãe está triste, se sua mãe está preocupada, tente observar. E leve isso para a sua vivência, para a sua visita. Porque isso é essencial para o nosso cuidado. Médico, apesar de ser palhaço, doutor palhaço, apesar de não ser da área, você acaba sendo médico, porque você é um doutor palhaço. Nunca esqueçam isso, levem a sério, porque isso é uma missão, isso é um chamado de Deus e você é chamado. Se você está assistindo essa formação, você é chamado a viver isso.
Então viva isso, mas viva isso de uma maneira, de um prato cheio. Não viva pela metade, não viva por partes. Viva de maneira completa, porque não é para qualquer pessoa, porque é o próprio Cristo que nós iremos encontrar. Um beijão, foi um prazer estar com vocês. Contem comigo o que precisarem. Sigam o Projeto Nariz, lá nós temos também coisas, formações, ideias. E levem a sério, vivam carisma, sejam carisma.